A palavra de hoje ela está lá em Lucas capítulo 11, versículo 14 a 23, que vai dizer para nós: Naquele tempo Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe o sinal do céu. Mas conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é por dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o e arranca a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela vem mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos ter um propósito, o quanto nós precisamos colocar na mão de Deus aquilo que nós queremos, o quanto nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos, o quanto nós precisamos ter certeza daquilo que buscamos para a nossa vida. Jesus, ele estava expulsando o demônio que era mudo. Olha bem, Jesus estava fazendo uma boa ação, aquilo no qual ele era tão bem em fazer, porque ele sempre teve essa aliança com o Pai. E foi por isso que ele entrou no deserto para provar para o Pai o quanto ele o amava. E assim, nesse exato momento aqui na palavra, ele estava diante de pessoas que não tinham a fé firme. Às vezes eles confiavam até mesmo em Jesus, como temos pessoas que vai na igreja, pessoas que oram, pessoas que estão ali próximas da palavra, até mesmo que busca a palavra, medita a palavra, estuda a palavra, mas não tem essa palavra dentro de si, não vive essa palavra. Quantas pessoas que têm vivido falsidades, quantas pessoas que têm vivido como que duas faces. Às vezes demonstra ser uma coisa, mas na verdade é outra. E só Deus sabe o profundo do nosso coração. Só Deus sabe o íntimo do nosso coração, o que se passa lá dentro. Aqui as pessoas que estavam ali perto ali, alguns disseram: É por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E ali para tentar Jesus, eles pediram um sinal do céu. Porque mesmo que Jesus fazia, eles não acreditavam que era por meio de Deus. Eles não acreditavam porque a gente percebe que é uma turma, são pessoas que acreditam mais na força demoníaca do que na força de Deus, porque o demônio também tem poder, irmãos. O demônio, ele faz muitas situações parecerem que são de Deus, mas que na verdade são coisas demoníacas, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes temos trazido coisas para nossas realidades, para a nossa vida, que nós pensamos que são coisas de Deus, mas que na verdade nós estamos sendo enganados pelo encardido, pelo demônio. Eles pediram um sinal do céu, e ali Jesus ele falou: todo reino dividido contra si será mesmo destruído, e cairá uma casa por cima da outra. E Jesus falou mais: se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver? Porque aquele que está buscando as coisas como segundo as intenções, é como que estão na presença do demônio e será dividido. A gente percebe muito essas situações, pessoas que buscam em Deus, mas que na verdade no seu coração tem tramado coisas ruins contra o outro.
Às vezes fala, oh Senhor, acaba com a vida de fulano, Senhor, acaba com aquela felicidade daquela pessoa. Deus não vai fazer isso, irmão. Deus não vai fazer isso, irmã. Deus não vai fazer isso. Pede outra coisa, porque isso Deus não quer, Deus não gosta, Deus não vai assinar embaixo nesse seu querer. Não vai. Porque a palavra ela completa falando, se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, e vossos filhos expulsam por meio de quem? Jesus já deixou ali uma interrogação na cabeça deles. Daqueles que ignoravam aquele milagre, aquela graça que Jesus estava realizando ali. Então Jesus ele falou, se é por dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus está reinando entre nós e nós precisamos buscá-lo a cada momento para nossas vidas. Nós precisamos em tudo que for fazer colocar em primeiro lugar Deus, para que de fato nós possamos não abrir brechas para o demônio, para o inimigo. E ele falou ainda, quando o homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Um homem forte e bem armado, eu não estou falando de arma de fogo, de arma branca, não, eu estou falando da arma, é essa arma aqui, irmãos, ó, é essa arma aqui que eu estou falando, ó, a palavra de Deus. Se nós guardarmos, olha bem essa palavra que fala, pedi-vos e será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. A palavra que fala está lá em Mateus, ó, Mateus 6, e o seu versículo, Mateus 6, versículo 7. Então, tá aí, ou seja, Mateus 7, né? Mateus 7, versículo 7. Então, nós temos a palavra, temos a graça de ter em nossas mãos, mas às vezes não confiamos. E por outro lado, Jesus ele fala sobre aquele que coloca sua confiança em si mesmo. Coloca sua confiança em si mesmo. Porque ele fala que de outra forma, se um homem mais forte do que você chega, arranca a armadura no qual você confiava, reparta o que roubou. E ele deixa bem claro onde ele fala, quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quem não recolhe comigo dispersa. Por isso é necessário que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Colocar toda a nossa certeza naquilo que estamos buscando. Porque Deus, Ele dá. Mas Deus também Ele tira. Portanto, é necessário que nós possamos pedir e saber que vamos receber. Por isso, tome cuidado naquilo que você tem pedido. Porque Deus dá, mas Ele também tira. Que Deus assim nos abençoe.